falar um pouco justamente sobre tecnologia. Eu queria falar um pouco, e tem a ver com polícia, porque eu queria falar sobre segurança pública e tecnologia. A gente teve um exemplo de como a polícia consegue lidar com a tecnologia. E a gente tem no Brasil uma necessidade muito grande de implementação de tecnologia, mas muita tecnologia para poder enfrentar o grande desafio da polícia no Brasil, que é na área de segurança, no enfrentamento da criminalidade. É muito estranho quando a gente imagina que a gente tem 27 forças policiais militares, que a gente tem 27 forças civis, uma para cada estado, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem uma quantidade de estruturas policiais que é uma enormidade. E eles têm equipamento, têm verba, têm estrutura, têm autoridade, têm o direito e o poder do uso da força, tem uma estrutura de encarceramento daqueles que enfrentam as leis e a polícia, tem viaturas, tem armas, tem helicópteros, tem aeronaves, aviões. E, no entanto, a gente vê que a guerra da criminalidade não é enfrentada com a facilidade, ou pelo menos da forma como a gente imagina, como desejaria, como a sociedade espera. A sociedade quer poder sair de casa, ir para o trabalho, ir para balada, ir para padaria, ir para escola, ir para casa do amigo, ir para casa da amiga, do parente, do avô, dos filhos, e não imaginar que tem que ter procedimentos e protocolos para estacionar o carro, para descer do ônibus, para segurar a mochila de um jeito especial, para não usar o celular, para fazer seguro de celular, para ter o celular do ladrão, para não ter o aplicativo do banco, para ter um sistema que... Porque o tempo inteiro, e virou uma loucura, o medo do ataque dos bandidos. Aí a gente tem o crime organizado, a gente tem o crime desorganizado, mas sobretudo a gente tem um Estado desorganizado. E foi sobre o que eu falei ontem, quando o ministro Ricardo Lewandowski foi anunciado para o lugar do Flávio Dino, que vai para o Supremo, e o Lewandowski, que estava no Supremo até outro dia, vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E na parte referente à Justiça ele tira de letra, mas na parte referente à Segurança Pública tem um mega desafio, o desafio que o Flávio Dino tinha e não conseguiu resolver. Talvez se possa dizer como é que ele resolveria em um ano, mas não diminuiu nada. A Bahia está um caos, o Rio está um caos, nós estamos com GLO, em portos, aeroportos. O que está acontecendo? Quais são as conquistas dessa GLO? O que as Forças Armadas conseguiram até esse momento de apreensão de drogas, de desmonte de quadrilhas? O quê? O quê? Olha o que está acontecendo no Amazonas. Olha o que está acontecendo em São Paulo. Então a gente tem o Estado, com esse gigantismo todo, não consegue vencer a guerra contra o narcotráfico, contra o banditismo, contra a marginalidade. E há alguns motivos, há pelo menos alguns sinais que são impressionantes. É uma coisa assustadora. Assustadora. Em 2003, se aprovou uma lei no Congresso Nacional criando o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Parece uma bobagem, né? Nome ruim, Banco Nacional de Perfis Balísticos, mas o que é isso? Em tese, todos os institutos de criminalística do Brasil, quando fazem a perícia das armas e encontram as balas, podem armazenar num sistema de computador, e isso já acontece, as balas localizadas. Só que aquelas balas localizadas, os que eles chamam de projéteis, né? Tem os estojos, os projéteis, tem as armas, enfim. Aquilo ali ficava dentro do Estado. Alguns arquivos tão desatualizados que nem mesmo cidades diferentes de um mesmo estado conseguiu investigar, levantar. E não era tão atualizado. Mas a criação do Banco Nacional
de perfis balísticos tinha por trás uma ideia. Todos os estados colocando num único banco de dados todas as armas, porque armas, elas produzem disparos que são que deixam nas balas umas ranhuras que são únicas. É como uma impressão digital. A impressão digital da arma. Sai uma ranhura. O cano por dentro não é liso, ele tem umas ranhuras. Então, se você fizer a análise daquela ranhura que fica na bala, que é extraída do corpo da vítima, que é extraída de uma parede, que é extraída do chão, onde acho e tal, não o estojo, mas a arma em si, a bala, coloca aquilo no aparelho, dá para ver a ranhura. Vendo aquela ranhura, ao encontrar a arma, é cara crachá, chave e fechadura. Só esta arma produz esta bala com esta ranhura, ou produz a ranhura nessa bala. Então, se todos os estados colocam num único banco de dados todos os projéteis encontrados, tirados de corpos, vítimas de homicídio, e que depois são encontradas as armas, dá para produzir disparo com as armas encontradas na mão de bandidos, pega essa bala que foi encontrada, coloca no banco de dados e vai dar match. Vai conferir, opa, essa bala aqui que vocês dispararam no laboratório, porque pegaram com esse bandido roubando um determinado banco, ou fazendo um assalto numa loja, ou tentando assaltar uma pessoa qualquer na rua, a gente disparou no laboratório, pegou a ranhura, jogou no banco de dados e aparece, opa, essa bala aqui é igual a que a gente extraiu do corpo de uma vítima em outro canto. É fundamental, fundamental. Então, esse Banco Nacional de Perfis Balísticos foi previsto, criado em lei em 2003. 2003. Primeiro ano do governo Lula, 2003, aprovaram essa lei. Sabe quando ele foi instituído? O Banco Nacional foi instituído em 2021, 18 anos depois. Ouvinte querido, ouvinte querida, você acha que o bandido espera 18 anos para fazer alguma coisa? 18 anos. E aí, obviamente, ele foi instituído, o Banco Nacional de Perfis Balísticos, aí criou-se, para poder os estados todos colocarem as informações nesse banco, criou-se um Sistema Nacional de Análise Balística. Esse programa, Sistema Nacional de Análise Balística, começou a financiar, por meio de um fundo de segurança pública, os estados, e os estados iam aderindo a esse sistema e, portanto, alimentando, porque daí o fundo dava recursos para o estado comprar determinados equipamentos, que são scanners, para que esses scanners pudessem alimentar o Banco Nacional de Perfis Balísticos e pudesse, assim, criar um sistema de análise balística automatizado e que agilizasse bastante. Agora, é um troço tão lento, tão lento, tão lento, tão lento, que em dezembro do ano passado, pela primeira vez, a polícia de Goiás descobriu que 3 armas apreendidas lá no estado de Goiás tinham sido usados em 3 homicídios em Minas Gerais. Olha que interessante. Foi em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, 20 anos depois da aprovação da lei. 20 anos depois da aprovação da lei. Foi a primeira vez que, no caso de Goiás, eles descobriram uma coisa que tinha a ver com um crime em Minas Gerais. Olha como isso é uma ferramenta espetacular. Em Pernambuco, uma arma usada num roubo, se descobriu, a respeito dela, que ela tinha sido usada num latrocínio na Paraíba. Então, imagina se esse Banco Nacional de Perfis Balísticos, porque tem muita morte por arma de fogo e tem apreensão de armas, se você pegando as armas, produzindo os disparos nela, comparando a ranhura de forma automatizada, né, digitalizada pelo computador, você encontra, dá um match de que essa arma produziu o disparo, e às vezes é muito comum a mesma arma num estado ser usada em outro, ou mesmo dentro do estado, de uma cidade para outra, não importa. Olha como isso ajuda o trabalho da polícia. Isso é parte de uma integração da polícia. Nós não temos isso para valer
no Brasil como uma política. Porque eu estou falando do Banco de Perfis, o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Mas tem também o Banco de Perfis Genéticos, que é outra coisa importante para o combate à criminalidade, que esse engatinha. Nós temos pouquíssimos perfis genéticos para poder comparar para crimes sexuais, principalmente. Temos poucos, ou seja, é um banco magro. Mesmo o Banco Nacional de Perfis Balísticos é magro, é um banco magro, tem pouca informação ali, pouquíssima informação. Eu citei um caso de match de arma com bala, mas é um aqui, outro ali, são poucos. São uma centena por ano, não chega a 200, o que é pouco num país como o Brasil. Significa que a gente vai poder ter monitoramento de apreensão de armas, a gente vai ter que ter monitoramento para que toda arma, aí tem um protocolo, pegou a arma, dispara a arma, alimenta o banco de dados e compara com balas que possam ter sido encontradas e assim vai. A gente está engatinhando. O Brasil criou, em 2018, o Sistema Único de Segurança Pública. É uma espécie de SUS. O SUS é uma ferramenta extraordinária, né, para ajudar no tratamento da saúde, né? Então, você consegue ter uma lógica de funcionamento. Você tem o posto de saúde, você tem o hospital, você tem sistemas, você tem unidades de atendimento, você tem uma rede montada. E no Brasil, na área de segurança pública, não é assim. Não é assim. As coisas não são integradas. Não há uma integração de polícia civil com guardas municipais, com polícias militares de vários estados. Não existe uma coordenação. Simplesmente não existe uma coordenação. E o Sistema Único de Segurança Pública prevê uma coordenação. Aonde? No Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa é a ideia. Mas a coisa não anda. Simplesmente não vai. Flávio Dino não conseguiu, o antecessor dele não conseguiu, que foi o Sérgio Moro, e assim ninguém conseguiu fazer um sistema. Aí vão dizer, não, mas a lei é de 18, então só dá para voltar até 18. Sim, mas nós fizemos o SUS há muito tempo. Repara que já usamos todos os esforços, no passado, para combater aquele que era um problemão no Brasil, que era o analfabetismo. Já houve uma organização do Brasil para combater o analfabetismo. Aí nós fizemos um esforço grande para combater a inflação. Tudo era combate à inflação. A gente só falava em combate à inflação. Com a Lava Jato, com todos os seus desvios, o Brasil iniciou de uma forma muito forte um combate à corrupção. Não há dúvida disso. Teve os desvios, infelizmente. Mas entrou na pauta. Então, compliance, políticas em empresas públicas, no Estado, as ouvidorias, etc. Tudo para o combate à corrupção. Que era uma coisa sistêmica. Muita gente diz que continua. Alguns dizem que continua não do mesmo jeito. Outros dizem que continua até do mesmo jeito. Mas que foi. Que iniciou-se alguma coisa, sim. E prendeu muita gente. Nós fizemos um esforço nacional e emergencial de combate à Covid. O Brasil parou literalmente para enfrentar a Covid. Ah, a gente não devia ficar em casa, devia ficar em casa. Eu acho que devia ficar em casa. E acertaram os estados. Mas isso é uma outra discussão. O fato é, o Brasil parou para discutir. O mundo parou, mas o Brasil parou. Covid. A gente fez isso, está fazendo isso, não dessa forma parar, mas a gente está discutindo a renovação energética. É uma questão importante. Substituição, como é que a gente vai sair de combustível fóssil para energia renovável. Há investimentos importantes nessa área de energia renovável, energia verde, combustível verde. O Brasil está firme nisso. Então, por que a gente consegue se organizar para combater o analfabetismo, a inflação, a corrupção, a renovação, né, trabalhar pela renovação energética, e a gente não consegue se organizar para combater a criminalidade? Porque a gente tem medo? A gente tem medo de errar, de fracassar? Porque a gente tem medo dos bandidos?
Também é uma possibilidade. E, enquanto isso, o crime organizado vai ficando cada vez mais crime e cada vez mais organizado. 70 facções no Brasil. No Equador falam em 22, aqui tem 70. E eles comandam as cadeias, comandam as ruas. Quando a criminalidade diminui em alguns lugares, foram os bandidos que mandaram parar. Quando o ônibus pega fogo, foi o bandido que mandou botar. Quando não pega, foi bandido que mandou não botar. E a polícia testemunhando tudo isso, querendo mudar. Você vê, você sabe. Polícia militar inconformada. Outro dia a gente teve o relato, né, o depoimento, o desabafo do secretário de Segurança de São Paulo. Visão, na minha opinião, visão equivocada, um pedaço, em outro pedaço acertada, mas inconformado, porque a polícia vai lá, prende as pessoas, aí o sistema de justiça entra em ação, aí solta, e aí fica no ar de que a polícia prende e a justiça solta, só que a polícia muitas vezes prende de forma errada e a justiça não pode fazer outra coisa senão soltar. Só que daí quando ela solta de forma, seguindo a lei, ela está soltando alguém que não segue a lei, mas aí também a gente não pode amparar a ideia de que a justiça possa não seguir as leis, porque ela tem a obrigação de seguir as leis. E o fato é que a gente, assim, com essa discussão toda, vai perdendo a guerra para o crime organizado. Então, missão do ministro Ricardo Lewandowski, na primeira entrevista coletiva que ele deu, trabalhar a segurança pública, enfrentar a marginalidade, combater a criminalidade. Agora, combater a criminalidade envolve ir para cima dos bandidos, das quadrilhas. Operação Sufoco. Era toda a força ao combate à inflação, toda a força ao combate à criminalidade. Então, Receita Federal, para cima dos caras, né? Toda a estrutura do Estado sendo usada para isso, como a gente fez outras vezes. Agora, na primeira coletiva, o Lewandowski já falou em Programa Nacional de Compra de Armas. Pronto, aí você já desanima. Você já desanima. Já desanima. Porque quem é que vai vender arma para o Estado? O cara do PCC? Ou vamos fazer um dinheirinho aqui? Como dinheirinho? Eles roubam ouro no aeroporto? Eles roubam bancos no Novo Cangaço? Fazem dinheirão? Eles vão devolver porque eles vão vender um fuzil? Quem é que vai vender arma para o Estado? Gente que não é bandido. E aí nós vamos fazer um sistema de recompra. Não, é que as armas que hoje estão na mão dos caques acabam na mão dos bandidos. Desculpa. Os bandidos não vivem de pegar a arma no CAC como quem pega flores no campo. Não é assim que funciona. Eles têm um sistema de alimentação da estrutura deles profissional que envolve contrabando. Não é assim. O CAC comprou, vai lá pega a arma do CAC. Não é como a gangue do Rolex, que vai lá e rouba o Rolex. Sem roubar o Rolex não tem a gangue do Rolex. Não tem a gangue do fuzil, que vai lá e rouba o fuzil do colecionador, que rouba a 12 do colecionador. Não é assim que funciona. Eles têm um sistema de alimentação. Então, primeira medida, vamos fazer um sistema de compra de armas, recompra de armas, aí já desanima. Bom, o problema está na mesa, é grave. A velocidade do Estado é a velocidade mais lenta que existe. Da mesma forma que tem fila para fazer perícia no SUS e tem gente esperando há meses e meses e meses, na área de segurança pública é a mesma coisa, só que os bandidos não esperam. Os bandidos são como câncer. Não dá para esperar o atendimento de um médico especialista meses, porque senão o paciente vai piorar de saúde. E a situação da segurança pública no Brasil também piora de saúde, nesse sentido. E é uma coisa desconexa, ou desconectada. Em alguns estados, onde o trabalho é bem feito, ou está sendo mais bem feito, isso não vira ensinamento para outros estados, só se for voluntariamente. Porque o governador A ou B resolve pegar informação, como acontece em educação. O Ceará está fazendo coisa bacana, o pessoal de outros estados vai lá para ver como é que o Ceará está fazendo as coisas bacanas na área de educação. Mas também não tem um sistema único. Há esse fatiamento. E aqui tem um fatiamento ainda pior, que precisa ser enfrentado e não está sendo enfrentado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.